Oi, sou Paulo Marchetti e estou aqui de volta com mais um vídeo a respeito dos lançamentos da semana. E neste vídeo eu vou falar do que foi as curiosidades e lançamentos do que aconteceu em entre 10 e 16 de maio. Às vezes eu me confundo porque eu gravo vários vídeos de uma vez só, mas este aqui é o que foi lançado entre 10 e 16 de maio. Eu separei aqui 11 álbuns, além de pelo menos umas 5 curiosidades, tudo baseado no meu livro O Calendário do Rock Brasileiro, que eu lancei em março de 2025. Uma pesquisa única, portanto, esse aqui é um conteúdo exclusivo. Se você quiser ver outros vídeos em relação sobre o rock brasileiro, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo, da playlist chamada O Rock Brasileiro e Suas Histórias. E eu vou já abrir aqui, para não perder tempo, que são muitos lançamentos, muitas curiosidades e muito tudo nesta semana, de 10 a 16 de maio. E o primeiro lançamento dessa semana é de 73. Aliás, isso é Mutantes, né? Os Mutantes, o álbum o A e o Z, ele foi gravado em 73, mas ele só foi lançado em 92, porque não houve interesse na época. O Mutantes estava sem gravadora e eles fizeram a gravação, foram atrás de algum parceiro para lançar e distribuir. Não houve interesse, e aí o trabalho foi engavetado e aí só foi lançado em 92 já em CD. Inclusive essa capa que vocês estão vendo em CD, não achei, infelizmente, eu sempre digo isso aqui, volta e meia eu digo isso, que a gente não dá atenção para os nossos produtos, os produtos do rock brasileiro, a gente não dá atenção de uma forma geral para o rock brasileiro, porque, como eu já disse também, em 2025, o rock brasileiro completou 70 anos. Eu comemorei esta data lançando o calendário do rock brasileiro, porém, mais ninguém comemorou a data. Nenhuma rádio rock, nenhuma revista rock, nenhuma TV rock, nada. Ninguém, nem sendo rock, nem não sendo rock, ninguém falou nada sobre os 70 anos do rock brasileiro. Eu falei, no meu canal tem vários vídeos comemorando esta data, é só procurar na playlist que eu falei agora. E aí, esse disco ele foi já sem a Rita, é a formação do Mutantes sem a Rita, é o Sérgio Dias, o Arnaldo Batista, o Dinho e o Liminha. E é um disco, eu não gosto de rock progressivo, eu acho que, se eu não me engano, tem 6 faixas, tem uma que tem mais de 10 minutos, tem outra que tem 8 minutos. Eu particularmente não sou fã desse disco, não sou fã de rock progressivo, não sou fã dessas músicas, dessas faixas que é uma viagem só. O disco inteiro foi feito, tanto a criação, a composição, os ensaios, a gravação, tudo foi feito baseado em LSD. O grupo estava enchendo a cara de LSD nessa época, e esse foi o resultado. Tem quem goste, eu particularmente não gosto, e logo na sequência, se eu não me engano, o Arnaldo Batista também já sai do Mutantes para fazer a carreira solo dele, depois com a Patrulha do Espaço e tal. E se eu não me engano, então, esta é a única formação, os 4 que eu falei, de rock progressivo, porque depois disso já muda tudo. Eu não lembro se o Liminha e o Dinho já estão no próximo álbum do Mutantes, que também tirou o osso, vira só Mutantes, aí vem Tudo Foi Feito pelo Sol, tem um ao vivo, tem outra, é uma viagem que esse Mutantes dos anos 70, eu já não sou muito fã, esse Mutantes progressivo. Mas está aí, lançamento dessa semana de 10 a 16 de maio, como eu falei, foi gravado em 73 e lançado só em 92, dando sequência aqui, esse fabuloso álbum do Made in Brasil, é o segundo álbum do Made in Brasil, de 76 esse, o primeiro é de 74, e este tem Jack Estripador,
tem tratamento de choque, os bons tempos voltaram, o rock de São Paulo, tem participação do Roberto de Carvalho, tem participação do Bob Bolão, que é um dos primeiros nomes do rock brasileiro, Bob Bolão, que lançou alguns discos de rock nos anos 50, ele que é saxofonista, flautista, ele que fez sax de solo em Banho de Lua, ele participa desse disco do Made in Brasil, acho que de um outro também, e de outros artistas da MPB e do rock, o Bob Bolão fez ou tocando flauta ou tocando sax, vários tipos de sax, porque saxofone tem vários tipos, e, e tem essas participações. Ah, sim, tem participação do João Ricardo, que era do Secos e Molhados, e para quem gosta do rock de São Paulo, rock da Pompeia, eu moro na Pompeia, esse é um álbum de prato cheio, para quem gosta desta vertente do hard rock, da época, o hard rock dos anos 70. Então fica aí o registro deste grande álbum dos irmãos Vecchioni. Aí já pulo para 84, esse descasso do Lulu Santos, Tudo Azul, Tem Respeito, Ronca Ronca, Certas Coisas, Último Romântico. E por falar na semana, e coincidências e tudo, nessa semana também tem muito Liminha presente, né, nesses lançamentos. O Liminha, que foi baixista do Mutantes, que ele tá no A e o Z, ele produziu esse disco do Lulu Santos, que fez muito sucesso, né? O Último Romântico, Certas Coisas, essas músicas tocaram muito. Tem participação da Rita Lee, do Roberto de Carvalho, do Paralamas do Sucesso, do João Penca. O Paralamas e o João Penca, se eu não me engano, participam, eu não sei se é de Ronca Ronca, fazendo back vocal, coro vocal. O Roberto de Carvalho, eu acho que toca em alguma faixa e também faz back vocal, a Rita Lee também faz back vocal. Este é o Lulu Santos Hitmaker, uma fase bastante rica de composições e de hits da carreira dele. E esse disco vendeu bastante, inclusive, esse do Lulu Santos. Na sequência, eita, baixou aqui, eu pensei que a capa tivesse maior, perdão, mostrar ela pequenininha. É o primeiro disco do Kid de Abelha, Seu Espião, também produzido pelo Liminha. Esse disco vendeu 150 mil cópias. Tem Seu Espião, Alice, Por Que Não Eu, Fixação, Pintura Íntima e arrebentou, né? Eu fui, o Kid de Abelha foi para Brasília para lançar esse álbum, eu lembro disso, lembro do show. Depois do show, Kid de Abelha foi lá para Broadway, que era uma casa, que era um bar ali onde a turma da Colina frequentava na época. Eu saí do show, fui no centro de convenções, eu fui até lá, cara, no fim da Asa Norte, fiquei um pouquinho, eu tinha, sei lá, 14 anos, não podia ficar muito tempo na rua à noite, mas eu fui para Broadway e da Broadway eu fui para casa e foi um bom show, um Kid de Abelha também arrebentou. Tem esse disco, o segundo disco do Kid de Abelha, Educação Sentimental, se eu não me engano, maravilhoso. E aí, na sequência, esses dois discos, o do Lulu Santos e do Kid de Abelha, foi em 84. 84 também foi um ano muito rico para o rock brasileiro, vários bons lançamentos. E este disco do Barão Vermelho, Rock em Geral, é de 87, é o segundo sem o Cazuza, já mostrando uma nova direção sonora do Barão. Ele já fica entre o Declare Guerra, o Barão já com o Frejá, e entre o Carnaval, que já é o Barão estabelecido com essa formação original do Barão. Tem Quem Me Olha Só, Blues do Abandono, Amor de Irmão, foi produzido pelo Liminha, e tem parcerias do Frejá com Júlio Barroso, com Arnaldo Antunes. Tem uma versão do Bob Womack, que é soul music americano. Eu adoro, eu sou apaixonado por soul music e
não é qualquer um que conhece Bob Womack, não é qualquer um que toque suas versões, então achei muito legal isso. É um disco que vendeu pouco, vendeu 15 mil cópias só, ele basicamente se pagou, e também era uma época, 87, o Brasil já não estava muito bem na economia, todos aqueles discos lançados em 86, que vendiam horrores por causa do plano cruzado, e que todo mundo tinha dinheiro, e a gente ganhava dinheiro junto com a inflação, era uma coisa muito louca. Em 87, a nossa economia já começou a cair assim, que nem um avião sem piloto. Bem, assim, de uma forma. Então, não foi só o Barão que não vendeu bem, porém, vendeu o suficiente para se pagar, ter um pouco de lucro e tal. 15 mil cópias não é prejuízo. E, e foi um disco, como eu disse, é uma transição entre o Barão Vermelho com o Cazuza, com o Frejá, e com a consolidação que veio em 88 com o Carnaval. Eu gosto, é um bom álbum esse. Eu gosto do Declare Guerra, tanto o Declare Guerra quanto o rock em geral, tem umas músicas bem legais. Eu gosto muito das composições. Peca um pouco na produção, na produção não, mas na engenharia, na captação de instrumento, ainda estava meio. A gente não tinha, o Brasil ainda não tinha equipamentos de ponta, estúdios e tudo. 87 a gente ainda era um país fechado, não tinha importação, então era difícil conseguir bons estúdios, tirar uma boa sonoridade dos instrumentos, tudo. Porém, já havia alguns discos nesse sentido, já com uma boa qualidade. Mas, enfim, fica aqui o registro desse lançamento, então, do Barão, que é o segundo trabalho do Barão sem o Cazuza. Em 87, o Cazuza lançou o Só Se For a Dois, que é um descasso, já mostrei ele aqui, o lançamento dele já passou. Esse aqui é o segundo álbum das Mercenárias, o único lançado pela EMI. Não entendi o motivo da EMI contratar Mercenárias, foi ótimo, maravilhoso, é uma multinacional, só que a gravadora não trabalhou direito o disco, a distribuição, a divulgação, infelizmente. Eu sou muito fã de Mercenárias, o disco foi produzido pelo Edgar Scandurra e pelo Thomas Papon. O Scandurra não estava tão presente por conta da agenda do Ira, então o Thomas Papon foi o principal produtor deste álbum, e ele é muito bom, tem músicas da primeira fase da Mercenárias, tem há 10 anos passados, Somos Milhões, Ação na Cidade, Trashland, e o Scandurra ele toca em 2 faixas, o Papon também deve tocar em alguma faixa, tudo. No caso do Scandurra, ele tinha que viajar muito para fazer show do Ira. Eu não sei se o Ira também já tinha. Ele estava envolvido, inclusive está aqui nessa lista, o Psicoacústica. Então, eu não sei se esses shows que o Edgar já estava fazendo já fazia parte da turnê do Psicoacústica, mas o fato é que ele ficou menos presente que o Thomas Papon no estúdio, mas é um descasso maravilhoso, uma qualidade diferente que eu estava falando do Barão, uma qualidade muito boa, tem baixo com flanger e tal, são nas guitarras, cara, eu acho ele é bem diferente do Cadê as Armas, inclusive a música Cadê as Armas faz parte, está no repertório desse disco do Trashland, e é um descasso, eu gosto. Infelizmente, ele não está presente nas plataformas de música digital. Não sei por quê. Eu sempre dou um alô para a EMI quando eu falo desse disco. E está aqui mais uma vez. Alô, EMI, cadê? Põe, por favor. A gente merece. Está aqui o Psicoacústica. Descasso, sassaço. Ele está ali
na prateleira dos melhores da geração rock dos anos 80. Psicoacústica é fabuloso, assim como Cabeça de Dinossauro, o 2 e essa tal de Gangue 90 e Absurdetes. Esses são os grandes discos do. Se você pegar, se fizesse uma lista de 10 discos ou até de 5 discos, o Psicoacústica estará presente certamente. A primeira edição foi lançada, era capa dupla, vinha um óculos de 3 dimensões, 3D, para ver essa capa. E, e ele é todo cheio de novidade. Nessa época, tanto o Nazi quanto o André Young eles estavam envolvidos com o movimento hip hop, eles estavam escutando muito rap, muito Grandmaster Flash, Beastie Boys, Run DMC. O Nazi ele produziu o primeiro álbum do Taíde e DJ1, que é o primeiro álbum de rap no Brasil. Então ele estava com novas sonoridades, novas influências. Eu lembro de uma entrevista do Scandurra dizendo que eles estavam viajando de ônibus para fazer show, um turnê, o Ira e numa dessas viagens o Scandurra começou a conversar com o Nazi sobre isso, sobre essas sonoridades novas, tudo, por conta dessa conversa que o Nazi fala do movimento hip hop, de tudo isso, de novas batidas, tal, influenciado por essa conversa, o Scandurra fez farto do rock and roll, faz parte o repertório. Esse disco inteiro é bom. Eu sempre separo algumas faixas, mas ele inteiro é bom. Tem Rubro Zorro, Manhãs de Domingo, Farto do Rock and Roll, Advogado do Diabo. E a curiosidade está por conta dos teclados deste álbum. Quem faz é o William Fogheri, que era tecladista da Blitz, ele que participa não de todas as faixas. O Firmino, se não me engano, toca em uma. Firmino, que fez parte da Gangue 90, gravou Rosas e Tigres com Gangue 90, gravou Pedra 90, mas os teclados, basicamente, quase todos, são do William Fogheri. Isso é uma curiosidade à parte. Então fica o registro aqui desse descaçaçaço do Ira, maravilhoso. Deixei aqui Blues Etílicos, banda de blues carioca. Este é o terceiro, São Rosai, que é o terceiro da, da discografia do Blues Etílicos, bandaça também, maravilhosa. Eu lembro que o Blues Etílicos ele foi na Casa da Praia, projeto de verão da MTV, que a MTV fez no verão de 93 para 94. A gente ficou em Camburi gravando entre dezembro de 93, janeiro e fevereiro de 94, Blues Etílicos lá. Eu tenho até imagem, tudo, deles participando. Esse disco é todo cantado, todo feito em inglês, é blues mesmo, raiz. Inclusive tem uma faixa a última faixa desse disco, se não me engano, do Robert Johnson. Aí de 90, esse disco do Blues Etílicos é de 90, o Ira de 88, pulo para 94, primeiro disco do Raimundos, primeiro CD, na verdade, depois que foi feito. Acho que só nos anos 2000 que fizeram vinil, na época era só CD, esse miolo dos anos 90, as pessoas não tinham nem mais vitrola em casa, tinha muita gente, eu mesmo me desfiz das minhas vitrolas, mantive meu disco, mas já não tenho mais coleção de vinil, então esse miolo era só CD mesmo, e esse CD foi lançado, foi gravado no Bebop, que era o QG da Banguela, foi, se eu não me engano, o primeiro lançamento do selo Banguela. Tem participação do Nando Reis, tem participação do Titãs fazendo coro e tal. O Nando Reis toca em 2 faixas, acho que viola caipira, alguma coisa assim. Foi produzido pelo Miranda. Eu estava direto lá no Bebop, acompanhei a produção desse disco, desse e de outros discos do Banguela, que a gente vivia lá pelo menos eu vivia no Bebop. E tem Palhas no Coqueiro, Marujo, Selim, Nega Jurema, todas as músicas que faziam parte do primeiro repertório do Raimundos. Em 94, o Raimundos participou do Hollywood Rock.
Não, minto. Monsters of Rock, que foi no Pacaembu, com Kiss, com Suicidal Tendencies, Angra e tal, e foi um dos melhores shows, esse do Raimundos. O lançamento que aconteceu no Aeroanta, eu contei essa história em algum lugar, foi maravilhoso. A MTV gravou o show, transmitiu o show, não ao vivo, mas gravou e depois colocou na programação. E neste mesmo ano, em 94, teve um Monster of Rock, que foi uma loucura. E eu vi do palco, eu vi Suicidal Tendencies do palco, eu vi Kiss do palco, do lado do Paul Stanley, eu vi o Raimundo do palco, e a plateia, cara, assim, ensandecida no show do Raimundos. Foi uma coisa realmente bastante emocionante, de ver que a galera já tinha comprado a sonoridade, o Raimundos, essa coisa da mistura do forró com hardcore e tal, que era assim, completa novidade para a gente, assim como o Chico Science veio com a sonoridade dele completamente diferente. E de 94, com Raimundos, eu pulo para 97, o Titãs lançou o acústico, arrebentou. O Titãs lançou Tudo ao Mesmo Tempo Agora, lançou o Titanomaquia, fez a turnê e fez uma pausa. Aí nessa pausa surgiu o Banguela, o Nando Reis lançou o disco solo, o Branco Melo e o Sérgio Brito lançaram o Kleiderman, cada um foi fazer o seu trabalho. Acho que o Paulo Bicos também fez o primeiro solo dele, e o Charles Gavan foi produzir os discos do Banguela, trabalharam no Banguela, tudo, enfim, férias. Aí o grupo voltou, lançou Domingo, que foi um lançamento mais ou menos. Não foi assim um grande lançamento que todo mundo esperava, né? Férias dos Titãs, tá? Eles vão voltar com uma coisa. Aí voltaram com Domingo, um disco ok, bacana, tem músicas boas, mas não fez aquele fuzuê. Fuzuê foi esse acústico que botou o Titãs novamente na prateleira de cima, arrebentou, vendeu muito. Eu nem sei dizer quanto, mas vendeu muito. E eu não gosto desse acústico, não gosto nem do repertório, de como foi, dos arranjos, enfim, de tudo que foi feito pelo grupo, e também não gosto da captação. Eu estava na MTV na época, eu trabalhava lá, tudo, mas não achei legal. Esse disco tem Comida, 32 Dentes, Os Cegos do Castelo, televisão, e o repertório é longo, é longuíssimo. Porque nessa época do CD, os grupos eles aproveitavam, o CD tinha mais espaço que o vinil. O vinil dava para você gravar ali no máximo 40 minutos, e no CD não, o CD você tinha, sei lá, 70 minutos que você podia gravar. Então, tinha grupo que enfiava a música até não caber mais. Isso é uma coisa que eu já até comentei, eu não gostava muito disso, e o Titãs fez isso, gravou, sei lá, 15, 16 músicas, tem um monte e eu não gosto da captação do acústico. Conto aqui o motivo. O acústico ele foi criado, foi pensado por um cameraman, por um cinegrafista da MTV americana, para exatamente valorizar a fotografia, para ter planos mais longos, para ser o contrário do videoclipe, que é assim, aquela coisa da câmera nervosa, corta aqui, corta lá, corta para um lado, corta um ângulo, cima, embaixo e tal, aquela coisa nervosa. O acústico é uma coisa assim, o fato de ser acústico, tocar violão, piano, instrumentos de corda, tal, uma coisa mais suave, mais tranquila, exatamente para valorizar a fotografia, planos de câmera mais longos, grua, sabe, aproximação, takes com começo, meio e fim, coisa que, por exemplo, o material todo que eu já dirigi de música, de show, de apresentação, festival, tudo, eu sempre valorizava isso. Gosto muito, eu tinha câmera também, gostava de brincar com a minha câmera VHS. Gosto muito de fazer os takes com começo, meio e fim.
E neste acústico do Titãs, isso foi quebrado, não só nesse do Titãs ou do Paralamas. Chegou um momento em que o acústico virou arroz de festa. Todo mundo queria vender, fazer acústico porque vendia bem. Então, todas as gravadoras iam para a MTV e falavam: não, vamos fazer acústico dele, do fulano, do ciclano, de todo mundo. Então virou uma coisa assim, muito quase que uma padaria, sabe? Vamos fazer acústico, vamos fazer acústico. E aí o acústico perdeu essa sua linguagem, que era maravilhosa, que diferenciava de qualquer outra é, imagem de show, qualquer outra transmissão de show, tudo. É, era um grande diferencial. Você valorizava a fotografia, valorizava o cenário, e não foi o caso do Titãs. Eu me decepcionei bastante. Tanto do Titãs quanto do Paralamas são dois acústicos que eu nem escuto. Eu escutei assim no lançamento, deixa eu ouvir e tal, não vi. Eu não lembro se eu estava na gravação. Eu não gostava de ir nas gravações do acústico, porque eram chatas as gravações, porque tinha refação. Geralmente, nas gravações do acústico, o artista passava o repertório inteiro, combinado, aí terminado essa primeira passada, na hora do bis, vinha as refações. Ah, não, vamos refazer a segunda música, vamos refazer a terceira música, e às vezes refazia duas vezes. Oh, é uma coisa chata, eu não gostava, então eu evitava de ir nas gravações dos acústicos, e esse acústico do Titãs, por mais que fez esse estrondoso sucesso, tudo, eu não me chamou a atenção. E para finalizar essa imensa lista de lançamentos, tem esse disco do Los Hermanos, de 2003, ou seja, há 23 anos atrás. Nossa, já o Los Hermanos lançou, tem O Vencedor, tem Cara Estranho, tem Samba 2, foi produzido pelo Cassim, Cassim que era guitarrista do Acabou la Tequila, depois se tornou um produtor de mão cheia também, tem ótimas produções que ele assina, e, se não me engano, o Cassim também toca baixo na maioria das faixas desse disco Ventura. Eu não sou nada fã de Los Hermanos, não gosto nem um pouco, mas está aqui. Eu gosto do clipe, o Vencedor é uma música muito boa, e o clipe eu acho sensacional, realmente muito bem feito, muito bem captado, editado, as imagens, o filtro, a pós-produção toda do clipe é muito boa, e, e foi uma transição. Los Hermanos gravou este disco pela Abril, mas a Abril Music já estava fechando as portas, já estava terminando as atividades, e eu lembro que a Trama e a Deck Disc foram atrás, falaram: ó, a gente lança, mas o Los Hermanos lançou pela BMG. Então fica aí o registro deste terceiro disco do Los Hermanos, lançado em 2003. Los Hermanos que eu não gosto da sonoridade, eu não gosto da postura deles. Eu cheguei, antes de sair da MTV, eu fazia o último. Eu fiz dois programas diários, assim, de grade. Foram dois que eu trabalhei. Um era o Supernova, se eu não me engano, que chamava, que era programa de estúdio, com a Didi apresentando, e o Rodrigo Amarante foi lá fazer entrevista, ler e-mail e tal, ficar ali no programa com a gente durante a tarde, vendo os clipes, e a gente fazia o programa com o computador, e na época era muita, a interação com o público era por e-mail, então a gente ficava, quando, quando ia para o estúdio, a Didi ficava ao lado dele, vendo os e-mails, conversando, é, eu fiz a pauta para a entrevista, tudo, mas nunca gostei da postura deles, eu não sei, achava eles um pouco assim arrogantes. Não sei se foi só no meu caso, mas eu sei que não. Mas eu não gostava da postura deles e não gostava do som. Respeito, ok. Eu vejo, até comparo Los Hermanos um pouco com Legião Urbana, os fãs, que quem gosta de Los Hermanos gosta muito, defende assim, com unhas e dentes, Los Hermanos e tal. E quem não gosta, não gosta. Não gosta, não gosta. E eu não escuto nada do Los Hermanos. Eu gosto de O Vencedor. Eu até cheguei em 2000, acho que em 2003 ou 2002, não lembro, eu conheci a Ana Júlia,
fiz o making off da gravação do segundo álbum do Rodox, que a gente captou, eu e a Carol Teres, minha amiga, a gente fez toda a captação desses bastidores, a gente inclusive tinha vez que foi feito na Toca do Bandido, no Rio, no estúdio do Tom Capone, saudoso Tom Capone, brother Tom Capone, e o Patrick, que era baixista do Los Hermanos, também era baixista do Rodox, e ele namorava a Ana Júlia. E uma vez que a gente estava lá gravando tal, ficou janeiro inteiro, eu não sei se foi janeiro de 2002 ou janeiro de 2003, estou meio perdido aqui, acho que foi 2003. Em um desses dias aí, a Ana Júlia apareceu lá, foi bem legal. Se eu não me engano, a gente até a entrevistou. Bem, vou para as curiosidades da semana, então, para finalizar o vídeo. Vou até abrir aqui o livro para me ajudar. No dia 11 de maio, Sepultura, 11 de maio de 91, Sepultura fez show gratuito na Praça Charles Miller, em São Paulo, que é uma praça que fica na frente do estádio do Pacaembu, com apoio da prefeitura. Houve briga no público e o resultado foi um morto, 6 feridos e 18 presos. Essa foi uma época muito ruim em São Paulo. Os shows de punk rock, de hardcore, de metal, eles eram bastante escassos exatamente por conta dessa violência toda. Também em 91, perto desse show do Sepultura, dos Hermanos, que aconteceu dia 11 de maio de 91, teve o show do Ramones, no Dama Choque, a segunda vinda do Ramones. Inclusive, encontrei o Digão nesse show do Ramones, do Dama Choque, encontrei na fila. Eu estava na fila do lado de fora do Dama Choque, e o Digão passa de carro, fala: Ô, Marquete! Me chama, eu olho, é o Digão. Eu falei: cara, o que você está fazendo aqui? Não, estou chegando de Brasília. Imagina, ele chegando de Brasília, literalmente dentro do carro ainda, ele e a namorada dele na época, mais um casal amigo. E eu falei: cara, estaciona o carro e vem para cá, fica na fila, tal. Aí ele parou o carro, colou na fila comigo, e a gente entrou junto para dar uma choque. Ele me deu a fita, eu nunca tinha escutado, até então eu nunca tinha escutado o Raimundos, eu não sei se o Filho de Mengele ainda estava na ativa, mas ele me deu uma fita do Raimundos, que tinha Palhas do Coqueiro, tinha uma música, acho que tinha Sanidade, tinha uma música em inglês, e se eu não me engano, a bateria não era com o Fred, era bateria eletrônica e talvez uma bateria tocada pelo próprio Digão, não lembro. E ele me deu essa demo e a gente entrou no Dama Choque, só que assim, a gente entrou junto, eu entrei, ele entrou na sequência, só que a namorada dele era menor, tinha 17, não tinha completado 18 anos, e os seguranças falaram: pô, e aí agora, não sei o quê, e eu fiquei esperando ali do lado para a gente entrar junto, estava abarrotado, assim, estava abarrotado. E nesse primeiro show do Ramones, realmente morreu uma pessoa, dizem que morreu uma pessoa, eu estava no show, não vi nada, eu estava de longe, não estava na boca do palco, que dizem que essa pessoa que morreu no show estava na boca do palco, tomou uma tesourada, alguma coisa assim. Não lembro, o show não parou em nenhum momento por conta disso. Eu não sei se a pessoa se feriu, tiraram a pessoa, e isso aconteceu fora do ambiente do show, mas realmente havia muita violência nesses shows. Tá? Ainda tinha muita briga entre punks o movimento punk e heavy metal, carecas com punks ou com metal, ainda tinha muita essa coisa de gangue, então foi um período muito ruim para esses shows underground aqui em São Paulo. Seguindo aqui com as curiosidades da semana, tem outra aqui, ó, em 12 de maio de 90, foi anunciada a saída do baixista Dé, do Barão Vermelho. Na época, o grupo estava em estúdio gravando na calada da noite. Idade da Cor do Som e Novos Baianos foi chamado para substituí-lo. A saída aconteceu por causa de discussões em torno do repertório gravado. Pouco tempo depois, Dé formou o Telefone Gol com Serginho Serra, Nani e Cadu. Mas o Telefone Gol não chegou a ser gravado. Se eu não me engano, a causa do Dé ter saído, claro que eles já estavam estressados, estava
rolando um estresse principalmente entre o Dé e o Frejá. O Dé queria cantar uma música, e o Frejá falou, não, eu vou cantar porque agora que eu me firmei como vocalista, melhor deixar as faixas comigo e tal, e o Dé não achou legal, inclusive era uma composição do Dé, e o Dé não gostou disso. Tem uma data aqui curiosa que aconteceu no dia 15 de maio de 82, 15 de maio é minha data de aniversário, portanto, no dia que eu estava completando 12 anos, Raul Seixas teve que interromper. Essa história é muito boa e tem um curta-metragem, inclusive, que foi feito baseado nessa história. O Raul Seixas teve que interromper um show que fazia no Centro Esportivo Municipal de Caieiras, em São Paulo, porque o público, suspeitando de se tratar de um sósia, começou a jogar objetos no palco. O Raul estava tão alterado nesse show, né, de álcool e tal, estava tão diferente do que ele era, que o público achou que não era o Raul, que era um sósia. Então começou a jogar cadeira, lata, começou a jogar objetos diversos no palco. Ameaçado de linchamento, o Raul foi levado por policiais à delegacia local onde foi preso. Segundo Raul, o então delegado João Gomes Santos o agrediu com tapas e socos e ainda o proibiu de usar o telefone da delegacia, chegando a perguntar, como prova de identidade, onde havia nascido o apresentador Chacrinha. Ah, se você é o Raul Seixas, se você é artista, então me fala onde nasceu o Chacrinha. Imagina, todos os artistas na época iam para o Chacrinha, Chacrinha era o principal programa de playback musical, tudo. Então, acho que na cabeça do delegado ele tinha que saber o aniversário o Raul tinha que saber o aniversário onde, o local de nascimento do Chacrinha, imagina. O Raul Seixas estava sem documentos e só na manhã seguinte foi liberado, porque ele saiu do estádio, ninguém sabia, o empresário, quem estava, a banda, todo mundo não foi com ele, então, assim, para onde foi o Raul, ninguém sabia, ninguém dava notícia, era uma época de ditadura militar, né? É bom lembrar isso, então, assim, por mais que as pessoas pudessem perguntar lá, não, mas para onde foi o Raul? Os policiais e quem tivesse lá de autoridade não falou, então ele ficou até a manhã seguinte no, na delegacia e só depois ele foi liberado. Este fato foi transformado num curta-metragem chamado Tanta Estrela por Aí, que foi feito em 93. Ele está disponível no YouTube, de Tadeu Kunitsen. Desculpa se eu não sei pronunciar o sobrenome, seu sobrenome direito, Tadeu, mas a ideia de transformar essa história em curta-metragem genial. Então, ele se chama Tanta Estrela por Aí, e quem faz o papel do Raul é a Rita Lee. Isso que é muito legal. E a Rita Lee faz um Raul Seixas de tirar o chapéu, de ganhar Oscar. É sensacional o trabalho da Rita Lee neste curta-metragem. Então, aproveita que você já está no YouTube, abre uma janela nova e procura aí o Tanta Estrela por Aí. Então, tá aí mais essa super curiosidade dessa semana. E para fechar, no dia 16 de maio de 84, os Replicantes fez sua estreia no Bar Ocidente, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A formação clássica é Wander Wildner, Cláudio Reis, Heron Reis, Carlos Gerbasi, e entre os clássicos do Replicantes está Surfista Calhorda, Festa Punk, Nicotina. Então foi em 16 de maio de 84 que o Replicantes surgiu para o público. Então tá aí todas as curiosidades dos lançamentos que estão aqui, são mais de 1.850 datas do rock brasileiro, é o único calendário que existe musical da literatura, e foi lançado de forma independente. Eu o lancei em 2025 exatamente para comemorar uma comemoração, eu diria, solitária, para comemorar os 70 anos do rock brasileiro. Está aqui. Se você quiser, é só mandar um e-mail, está na descrição deste vídeo. Lembrando que esses vídeos de lançamentos e curiosidades que eu faço é, exclusivo exatamente porque essa pesquisa de datas, de efemérides,
do rock brasileiro. Ela é única, só eu que fiz essa pesquisa, portanto, todos esses vídeos de lançamentos, eles são material, conteúdo exclusivo. Ok? Então, espero que você tenha gostado dos lançamentos da semana, das curiosidades, deste conteúdo. Te convido mais uma vez a conhecer a playlist O Rock Brasileiro e Suas Histórias, tem muita curiosidade, muita história, muito disco, e muito de tudo. E mais uma vez lembrando, eu mostro aqui os lançamentos, trago algumas curiosidades, às vezes até coisas do bastidor que eu conheço, que eu vi, que eu vivi, mas muito por cima. Tem muito mais coisas para falar desses discos, muito mais detalhes e tudo. Então, assim, aí vai de você ter a proatividade de ir atrás de mais informações. Tem muitas entrevistas, tem muito conteúdo no YouTube, fora do YouTube, tem podcast, entrevista, documentários e tudo. Então, vale a pena. É, a minha intenção com esses vídeos é trazer à tona todos esses lançamentos, reavivar nossa memória e, e valorizar a nossa história, obviamente. Então, eu agradeço a companhia até aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo e um abraço. Até.